tô aqui para falar sobre o Histórias de Sherlock Holmes, o último livro do box Sherlock Holmes, aqui nesse 4º volume. Se você não viu todos os vídeos que eu fiz sobre esse box, eu fiz um vídeo para cada um dos livros dentro dos volumes, e eu tem uma playlist aqui no site, uma playlist Sherlock Holmes. Então, se você não viu, vou deixar o link aqui embaixo. Então tem todos os vídeos, desde um estudo em vermelho até esse aqui, que é o último, é um livro de contos de 1927 e reúne os últimos contos publicados. Como eu falei no outro vídeo, eu achei que o Conan Doyle ensaiou assim uma despedida pro Sherlock Holmes, só que ele vai falar aqui que não se arrepende de ter escrito durante tantos anos com esse mesmo personagem. Ele vai falar assim no prefácio: se Holmes nunca tivesse existido, eu não poderia ter realizado mais, embora ele talvez tenha impedido o reconhecimento do meu trabalho literário mais sério. Nesse prefácio ele também fala assim: gostamos de pensar que existe um limbo fantástico para os filhos da imaginação. Há um lugar estranho e impossível. Aí ele cita alguns outros autores e personagens que poderiam estar se encontrando nesse lugar. Então para mim, para ele também foi um pouco difícil dizer adeus, mas nesse prefácio ele foi categórico, tipo, tchau, deem tchau para Sherlock Holmes, olha só. Portanto, leitor, dê adeus a Sherlock Holmes. Agradeço a sua fidelidade e espero que tenha tido alguma recompensa, na forma de distração das preocupações da vida e de uma estimulante mudança de pensamento que só podem ser encontradas no reino encantado do romance. Ele também vai situar o Sherlock no tempo, ó. Ele começou suas aventuras bem no meio da era vitoriana, continuou durante o curto reinado de Edward e conseguiu conservar seu lugar mesmo durante esta época febril. Portanto, seria correto afirmar que os primeiros a ler sobre ele quando eram jovens viveram para ver os próprios filhos crescidos acompanhando as mesmas aventuras na mesma revista. Este é um exemplo admirável da paciência e da lealdade do público britânico. Ele também vai brincar no começo que alguns senhores falavam para ele que começaram a ler Sherlock criança. Ele: não, peraí, não tô tão velho assim. Então, achei bem divertido esse prefácio e é bom pro leitor se situar mesmo. Ele vai explicar aqui que o Holmes apareceu primeiro em Um Estudo em Vermelho e O Sinal dos Quatro. Foram 2 livros pequenos que apareceram entre 1887 e 1889. E foi em 1891 que em Um Escândalo da Boêmia, o primeiro da longa série de contos, apareceu na The Strand Magazine. E que, como agradou o público, a partir desta data, 39 anos atrás, elas têm sido produzidas a intervalos regulares e agora totalizam 56 histórias. Bem, lembrando que ele escreveu isso aqui em 1927, né? Então, pessoal, eu gostei muito desses contos que fecham essa trajetória aí do Sherlock Holmes e do Watson. Mesmo sendo os últimos contos, o autor ainda colocou alguns personagens novos, como Shinwell Johnson, que teria sido um criminoso que passou pro lado do bem, pro lado da lei, e passou a ajudar o Sherlock Holmes como espião, como informante. Ele vai aparecer logo no primeiro conto desse livro, A Aventura do Cliente Ilustre. Nesse conto eu também destaquei um trecho em que o Watson vai falar sobre quão fechado o Sherlock é, mesmo para ele, que é o maior companheiro, que ele nunca sabe assim tudo que ele está planejando, tudo que ele está pensando. O Sherlock às vezes só vai contar para ele qual era o plano no final, né, daquela situação toda. Então ele vai dizer assim, ó: havia naquele homem um curioso traço de discrição que resultava em muitos efeitos dramáticos, mas que deixava até seu amigo mais íntimo imaginando quais seriam exatamente os seus planos. Ele levou ao extremo o axioma de que o único planejador seguro é o que planeja sozinho. Eu estava mais próximo dele do que qualquer outra pessoa, e mesmo assim estava sempre consciente da distância entre nós. Então, é engraçado que o Sherlock não faz isso por maldade, não é que ele desconfie do Watson, não é que ele não queira que o Watson saiba, é porque ele acha que se só ele souber, o próprio Watson vai agir naturalmente e ninguém vai perceber que aquilo ali é um plano, geralmente. Então, por isso que ele segura ao máximo ali as informações, também para fazer um certo suspense, embora ele negue. Então, essa característica foi marcante durante todas essas histórias, do Sherlock soltar algumas informações para o Watson, mas o plano, o que ele estava bolando ali, ou para pegar o criminoso,
ou o que ele estava pensando sobre aquelas pistas, ele sempre guarda pro final. A não ser que seja um plano de imediato, Watson, preciso que você vá comigo fazer isso e isso. Mas ainda assim sempre tem alguma surpresa. Outra surpresa nesse livro foram dois contos narrados pelo próprio Sherlock. No primeiro, que é o A Aventura do Soldado Descorado, é um conto interessante, embora eu não tenha achado a resolução assim nada demais. É ele que vai narrar, ele que está escrevendo o conto, e ele vai falar assim, ó, as ideias do meu amigo Watson, embora limitadas, são extremamente obstinadas. Durante muito tempo ele me atormentou para que eu mesmo escrevesse uma aventura que eu tivesse vivido. Talvez eu tenha provocado essa insistência dele, já que muitas vezes lhe disse que suas narrativas são superficiais e o acusei de querer agradar ao gosto popular em vez de limitar-se rigidamente a fatos e números. Tente você mesmo, Holmes. Ele revidou e sou obrigada a admitir que, de pena na mão, começo a perceber que o assunto deve ser apresentado de modo que possa interessar ao leitor. Já imaginei o Watson lendo isso e falando, viu? Fala agora, sabe? Porque ele realmente, durante todos esses contos e romances, o Sherlock sempre implica com ele. Às vezes ele fala que ele exalta demais os seus feitos. Outro ele fala que acaba ficando meio sensacionalista em algumas partes. Mas aqui ele também vai sair em defesa do Watson, falando do meu velho amigo e biógrafo, aproveito esta oportunidade para frisar que se carrega um companheiro em minhas várias e modestas investigações, não é por sentimentalismo ou capricho, mas porque o Watson possui algumas características notáveis, às quais, em sua modéstia, ele dá pouca atenção, exagerando ao mesmo tempo as minhas próprias realizações. Um aliado que prevê minhas conclusões e o rumo de minhas ações é sempre perigoso. Mas um que encara cada progresso como uma surpresa permanente e para quem o futuro é sempre um livro fechado, é realmente um auxiliar ideal. Então, isso conversa com o que o Watson já tinha falado sobre o Sherlock manter ele no escuro, mas também fala que o Sherlock é muito agradecido por isso, né? O que é muito legal. Esse conto do soldado descorado, o Sherlock é contratado para investigar uma situação estranha. Um outro soldado procura ele porque depois da guerra, o melhor amigo dele ali de guerra some. Ele vai na casa dele, os pais falam que ele está viajando, mas ele acha muito estranha a atitude dos pais desse Godfrey, desse amigo, porque eles não querem dar as informações direito, fica muito na cara que aconteceu alguma coisa errada. E ele, preocupado ali com o amigo, quer porque quer saber, e o pai dele acaba sendo grosso e isso fica mais na cara ainda que alguma coisa está sendo escondida. Ele fica achando que o amigo dele fez algo de errado e que ele precisa ajudar, e o Sherlock vai lá para resolver esse caso. Aí o caso que vem depois, que é a Aventura da Pedra Mazarin, não parece ser narrado nem pelo Sherlock nem pelo Watson. Pelo Watson, claro que não é, porque começa assim: para o Dr. Watson era agradável encontrar-se mais uma vez no quarto desarrumado no primeiro andar da Baker Street. E esse conto vai apresentar o Billy, mais um ajudante que dá a entender que morou ali com o Sherlock durante um tempo. Billy, o jovem, mas muito sábio e discreto, que ajudará a amenizar um pouco a solidão e o isolamento que cercavam a figura melancólica do grande detetive. E esse caso da pedra é muito legal. O Watson chega, o Sherlock fala que está esperando ser assassinado, e já começa assim, ele já resolveu o caso, está tentando pregar uma peça e fazer que os responsáveis pelo sumiço de uma pedra muito valiosa confessassem. Então é muito divertido esse conto. O diálogo entre o criminoso e o Sherlock é sensacional. Vou ler aqui pra vocês. Porque o cara chega puto da vida, porque o cara é um figurão, e pé da vida porque o Sherlock estava investigando ele. O que o senhor diz só piora as coisas. Não foram os seus agentes, mas o senhor mesmo representando e bisbilhotando. Então, o senhor então admite que estava me seguindo? Por quê? Ora, conde, o senhor costumava matar leões na Argélia. E daí? Por que fazia isso? Por quê? Como passatempo, por ser excitante, pelo perigo, e sem dúvida para livrar o país de uma praga. Exatamente. São essas também as minhas razões, em resumo. Você dá uma resposta dessa, o cara quis matar ele ali. Também tem um conto que é a Aventura do Vampiro de Sussex, que é muito engraçado porque parece no começo que o Sherlock e o Watson estão sendo
chamados para investigar um caso de vampirismo mesmo. O Sherlock fica, o que a gente sabe de vampiro? O que isso tem a ver com a gente? E não queria investigar, mas acaba que com a entrevista, como sempre, ele acaba ficando interessado, porque já percebe que a coisa não é muito bem por aí. E realmente é mais um daqueles contos de mistério versus realidade, né? Em que o Sherlock acaba expondo os fatos baseado sempre na razão, não vai acreditar em vampiros de verdade, coisas do tipo. Tem um conto que eu gostei muito também por causa da esperteza do trapaceiro, sabe? Do bandido trapaceiro. Não é o primeiro nas histórias de Sherlock, mas esse eu achei muito boa a ideia que ele teve. É o conto As Aventuras dos Três Gary Debs. Eu já ia falar Gary Debs, mas é Gary Debs mesmo. E esse nome estranho tem tudo a ver com o conto. Nesse, um senhor quase se dá mal por causa da esperteza desse trapaceiro, mas o Sherlock consegue desvendar tudo a tempo. E também nesse conto, sem querer dar spoiler, mas não é nada assim demais para o conto em si, mas é que acontece uma situação muito fofa, que o Watson toma um tiro assim de raspão e o Sherlock fica apavorado. Tem gente que acha até que essa situação é um indício de que eles teriam uma relação homoafetiva, mas pra mim não. Pra mim é porque pro Sherlock demonstrar seus sentimentos é tão difícil que é normal a emoção ali que rola, porque é uma amizade de muitos anos, né? E uma parceria de muita confiança. Então essas demonstrações de afeto, acho que não tem segundas intenções, mas há quem desconfie, né, de uma relação aí entre o Sherlock e o Watson. Na série até brinca muito com isso, a Sarah Hudson na série acha que eles são um casal e teima com isso, mas eu vou ler o trechinho. Depois que o Watson é ferido, o Sherlock vai falar assim: você não está ferido, Watson, por Deus, diga que você não está. Aí o Watson: valia um ferimento, valia muitos ferimentos. Conhecer a dimensão da lealdade e do amor que estavam por trás daquela máscara fria. Os olhos claros e duros ficaram sombrios por um instante, e os lábios firmes tremiam. Durante 1 minuto, o único, vislumbrei um grande coração, bem como uma grande inteligência. Todos os meus anos de serviços humildes e sinceros culminaram naquele momento de revelação. Então, eu achei muito bacana esse trecho, tem tudo a ver com esse clima aí de despedida, né? E eu não poderia deixar de citar que aparece uma brasileira num desses contos, no Problema da Ponte Tó. Só que assim, aparece numa situação bem estereotipada, aquela questão da mulher dos trópicos ser mais quente e agir mais com a emoção do que com a razão, e agir mais apaixonadamente. Então, isso é um estereótipo, né? É claro que nós brasileiros vibramos, somos um povo muito simpático, mas do jeito que é colocado aqui, é quase como se isso fosse a razão dessa personagem ser como ela é, e pra mim não é o caso. Ela era uma mulher dos trópicos, brasileira de nascimento, como o senhor deve saber. Não, isto me havia escapado. Tropical de nascimento e tropical de natureza, filha do sol e da paixão. Ela o amou como estas mulheres podem amar, mas quando os encantos físicos dela se acabaram e disseram-me que em outros tempos eles eram muitos, não houve nada que o refreasse. E esse é um conto em que o Sherlock e o Watson vão ter que investigar o assassinato dessa mulher. Acaba que a principal suspeita é a governanta bonita, pelo qual o marido dela estava interessado. E o Holmes é contratado para defender essa moça, que parece ser muito boa e honesta e não ser a assassina. E é claro que eles conseguem, e o final é bem surpreendente. Holmes precisa usar aí toda a sua astúcia para saber toda a verdade. Outro conto que eu gostei muito foi o Aventura do Homem que Andava de Quatro, porque é um conto bem inusitado, embora a resposta para mim tenha sido um pouco óbvia, assim, o que mais poderia ter causado isso nesse homem. Um cara da ciência começa a andar de quatro, fazer umas coisas bem absurdas. O ajudante dele, que é noivo da filha, que vai em busca do Sherlock. Outro conto que eu gostei foi a Aventura da Juba de Leão, que também é o segundo narrado pelo Sherlock, né?
E ele fala que nessa época ele e o Watson já estão mais afastados, porque o Sherlock já está morando em Sussex, já não atuando como detetive, mas esse assassinato acontece muito perto dele, com uma pessoa que ele conhecia. Muito estranho que me tivesse aparecido, depois que me aposentei, um caso mais complicado e estranho do que qualquer outro que enfrentei em minha longa carreira profissional, e que esse caso tivesse ocorrido como ocorreu na minha porta. Isto aconteceu depois que me recolhi à minha casinha em Sussex, quando já estava inteiramente dedicado àquela vida tranquila, em contato com a natureza que eu tanto almejara durante os longos anos passados na melancólica Londres. Nesse período de minha vida, o bondoso Watson ficou quase inteiramente fora do alcance da minha vista. Uma visita ocasional nos fins de semana era o máximo que nos víamos. Portanto, tenho que ser o meu próprio cronista. Mas se ele estivesse comigo, como ele teria valorizado este acontecimento e o meu triunfo final sobre cada dificuldade? No entanto, como ele não estava, tenho que contar minha história de maneira simples, mostrando com minhas palavras cada passo na difícil estrada que se estendia à minha frente, enquanto eu investigava o mistério da Juba de Leão. O que é essa Juba de Leão? Não posso contar porque isso daria a resposta aí do grande mistério. Mas esse caso é sobre uma morte que acontece na praia. Perto da onde o Sherlock mora tem uma escola, então quem morre é um dos professores que estava acostumado a nadar nessa praia. E ele aparece com umas marcas, como se ele tivesse sido chicoteado. E Sherlock vai organizar aí a investigação para saber como é que essa pessoa morreu. É um caso dele raciocinar muito para conseguir uma resposta para esse caso, então é um caso bem diferente também a solução do crime. Só posso contar isso. Minha mente é como um depósito cheio com pacotes de todo tipo, armazenados em tal quantidade que só consigo ter uma vaga ideia do que está lá dentro. Eu sabia que havia alguma coisa que poderia ter relação com este assunto. Era uma ideia ainda vaga, mas pelo menos eu sabia como poderia torná-la clara. Era monstruoso, incrível, mas era uma possibilidade. Eu faria o teste até o fim. O Sherlock é muito obstinado, um detetive muito obstinado que, doa quem doer, vai achar aquela resposta e não se contenta com uma meia resposta, com algo que não se encaixe e não supõe nada. Ele vai atrás mesmo dos fatos todos. E aqui também tem um conto, A Aventura do Hóspede Velado, em que a gente tem de volta o Watson como narrador e como cronista, né? E ele vai contar que é uma quantidade enorme de material para ele fazer esses contos, que é mais difícil assim saber o que selecionar, saber o que contar, coisa que ele já vem falando, né? E ele também vai falar que existe uma grande coleção de anuários que enchem uma estante. E há os arquivos repletos de documentos, matéria-prima perfeita para o estudioso não só do crime, mas também dos escândalos sociais e oficiais do fim da era vitoriana. Com relação a esses últimos, posso afirmar que nada tem a temer os autores de cartas angustiadas que imploram para que a honra de suas famílias ou reputação de antepassados famosos não sejam manchadas. A discrição e o elevado senso de dignidade profissional que sempre distinguiram o meu amigo ainda são utilizados na escolha dessas narrativas e o sigilo não será violado. Mas condeno com a maior veemência as tentativas que foram feitas ultimamente para se conseguir acesso e destruir estes papéis. A origem destas violências é conhecida e, se elas se repetirem, tenho a permissão de Holmes para afirmar que toda a história dos políticos, luminares e dos sovinas será divulgada para o público. Há pelo menos um leitor que compreenderá. Ou seja, ele faz uma ameaça aqui nesse conto para alguém que estaria tentando destruir aí provas que o Sherlock juntou aí durante a sua carreira, provavelmente algum escândalo familiar. Esse conto aqui traz uma história que vai desencavar uma história bem do passado. A solução, assim, não é muito comum, não é um caso comum. É a história de uma mulher que alugou um quarto para uma senhora e ela vive muito reclusa. Só que a senhora começou a ficar muito agitada e parecia que estava morrendo e gritar assassino. E parecia ter um mistério a revelar para todo mundo e que precisa de ajuda. E essa senhora que alugou o quarto dá a ideia de procurar o Sherlock e vai procurar o Sherlock para ela. E é um mistério bem interessante, mas não é um caso assim típico de alguém que morreu, alguém que foi roubado, coisa do gênero, não. Então, são esses contos que eu gostaria de ressaltar. Há outros nesse livro, no total são 12. Então, pessoal, eu gostei muito de fazer essa leitura de todos os livros do Sherlock.
recomendo que vocês façam o mesmo. Se você só viu filmes e séries e não conhece o personagem no livro, né, na sua criação original, acho que vale muito a pena conhecer, acho que você vai gostar. As séries e filmes usam várias referências, então você vai reconhecer algumas coisas lendo. Também quando for assistir séries e filmes, vai poder pescar essas referências, o que é muito legal. Eu ainda não li outros livros escritos por outros autores sobre o Sherlock Holmes e o Watson, então eu não posso dizer se são bons ou são ruins. Eu tenho curiosidade de ler o Xangô de Baker Street, que foi escrito pelo Jô Soares, que tem um tom mais cômico, e também o Mr. Holmes, que tem filme, e eu esqueci o nome do autor de novo, vou botar aqui embaixo. Tá na lista aí esses livros com outros autores, porque eu sei que eu vou sentir saudade desses personagens. Uma coisa que eu achei engraçada e que eu não sabia é que em nenhum momento nos livros o Sherlock fala a frase elementar, meu caro Watson. E essa frase foi criada por um outro autor e ficou famosa porque virou uma radionovela, essas histórias, pela rádio, acho que da BBC. Foi aí que essa frase alimentar meu caro Watson ficou famosa, segundo eu pesquisei. Parece que isso já tinha escrito em vários lugares, eu que nunca tinha visto. E então, aqui nos livros o Sherlock fala meu caro, fala elementar algumas vezes, fala claramente meu caro, mas elementar meu caro Watson, tudo na mesma construção, foi inventado. E é uma frase que pegou, né? Não tem como não pensar em Sherlock e não pensar nessa frase, né? Ver como as coisas são curiosas, como o personagem ganhou asas aí além, né, desses livros do Conan Doyle. É isso então. Amanhã é dia 1º de setembro e começa o Setembro Policial, que eu tanto falei que iria começar. Amanhã tem um vídeo especial de introdução, eu também vou botar minha TBR aí de Setembro Policial. E vocês vão ver só resenhas de literatura policial aqui no canal e lá no blog. Eu também vou sempre deixar os links dos parceiros, das resenhas e dos posts que os parceiros fizerem dentro desse Setembro Policial. E a gente também vai ter sorteio. Tá muito bacana o sorteio. Fiquem de olho, acompanhem por aqui, já se inscrevam e se inscrevam no canal, sigam o blog, que vocês com certeza vão ficar por dentro aí de tudo que vai rolar nesse Setembro Policial. Se você tem blog ou canal e quiser fazer o Setembro Policial, aproveite e faça também. Não deixa de me mandar o seu link para eu poder ajudar a divulgar. E você também, leitor, separa aí sua lista de romances policiais para esse mês e vem discutir com a gente esses livros policiais, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.